Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação, direito da tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e aos internautas que nos assistem no YouTube. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos. Para isso, vocês já sabem, nós estamos lá no podcast @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky e Instagram. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, no apoia.se/segurança legal. Você pode escolher a sua modalidade de apoio e participar do nosso grupo do Telegram. Sempre lembrando, a gente conclama que você considere, né, apoiar um projeto independente de geração de conteúdo, e também aqueles que antes apoiavam e deixaram de apoiar, né? Quando a gente fez a migração do PicPay de volta para o Apoia-se, várias pessoas não voltaram, então considere ajudar o podcast Segurança Legal a continuar existindo. Tem o blog da Brown Pipe, que é a empresa que também é uma mantenedora do podcast Segurança Legal. É só entrar lá em brownpipe.com.br e acessar as notícias que semanalmente são atualizadas. Pode se inscrever no mailing semanal. E também quem estiver nos vendo no YouTube, é aquela coisa que a gente sempre pede, né, Vinícius? Para assinar o canal, clicar no No sininho, sininho, comentar, recomendar, se né? inscrever no canal, clicar no sininho e se quiser e puder interagir com a gente ali pelo YouTube também é uma boa. Os canais que eu assisto frequentemente, eu tô inscrito com o sininho ativado lá, Vinícius. Porque daí ele passa a recomendar para outras pessoas também, então é importante aí para entrar no algoritmo, né? Eles vão falar bastante sobre É. algoritmo aqui, né? Vinícius, você quer dar um retorno aí para um ouvinte, né, que esses dias te recomendou o Sim, podcast? cara. Sim, 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 sim. É... Cadê o nome dele aqui que sumiu? É o Carlos Barreto. Pô, tu tinha colado. Ah, não, tá aqui embaixo, Ali, tá? Eu tá não... ali, tá ali, Na tá ali, tá pauta. ali. Poxa, Carlos, eu olhei teu nome antes, aí agora eu fui falar e eu não encontrava o teu nome aqui na pauta. Tá, a indicação do que o Carlos Barreto fez pra nós do podcast Kill Switch. Tá? Uhum. Eu disse que eu iria ouvir, depois eu ia dar a minha opinião do podcast. Eu ouvi vários episódios, desde os que saíram. O último que eu ouvi foi bem legal, é porque os drones predadores, né, Predator Drones, Uhum. estão voando sobre Los Angeles. Né? Uhum. Eu achei a abordagem deles bem interessante, tá? É algo assim, é algo bem crítico, eu acho que muito bem feito e que sai um pouco fora da caixa, sabe? Uhum. O que eu não gostei, mas eu entendo perfeitamente, tem muita propaganda. Então, assim, Ah, tem que pular muita propaganda no começo. E lá pelo meio do episódio também entra uns tantos minutos de propaganda que tem que pular tudo, né? uhum. Mas, aí fica a minha recomendação, Carlos, para ti e para os nossos outros ouvintes aí que gostam de acompanhar podcast. Eu gosto muito de usar o Pocket Cast, Pocket Casts. Dá para acessar pocketcasts.com e tem um aplicativo para celular, né? Que ele justamente te permite pular bem fácil. Eu acho que todos te dão alguma flexibilidade nesse sentido, né? De acelerar e tudo mais. E de poder Sim. pular, por exemplo, propaganda e coisa parecida. Então, eu acabei usando para fazer isso também. Tá? Mas é isso. Eu gostei. Eu estou assinando, vou continuar assinando. Está na minha lista aqui do que eu assisto. Do que eu assisto. Do que assisto, não, do que eu ouço Acompanha, né? ao longo É, da minha semana. tá bom. É isso aí, Tá é bom, isso aí. Um ótimo. grande abraço, Carlos. Obrigadão. Obrigado mesmo pela dica, valeu muito. Nós somos consumidores de podcast, né? Essa semana passada, Vinícius, eu participei lá do podcast do Sezuca, que é a faculdade onde eu dou aula, né? Antes eu estava à frente do podcast deles, aí, enfim, o projeto acabou e hoje uma professora retomou e o primeiro convidado fui eu, voltei, né? Ah, é? Aí como convidado, e a gente comentava justamente isso, né? Num momento assim que cada vez mais a atenção acaba recaindo em vídeos extremamente curtos, em conteúdos extremamente curtos, o podcast permanece, né, como uma mídia quase de resistência, como eu gosto de brincar aqui, no sentido de que a gente insiste em falar por mais tempo dos problemas que o mundo e a realidade é complexa e a gente precisa de tempo para refletir e para tratar sobre essas complexidades, inclusive esta grande complexidade, né, que a gente
finalmente, né, terminou o julgamento do STF da inconstitucionalidade, né, se considerou inconstitucional a chamada inconstitucionalidade progressiva, que é a tese que se adotou para o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A gente já gravou sobre isso aqui, mas a ideia é que o artigo 19, que era o que definia o regime de responsabilidade civil dos provedores, agora que antes eles somente se responsabilizariam pelo conteúdo gerado por terceiros a partir de uma ordem judicial específica. A partir Uhum. de agora, então, a gente vai falar um pouco sobre os detalhes da tese que já foi publicada. Vai ser possível agora a retirada de conteúdos ilícitos por meio apenas da notificação extrajudicial, inclusive, né? Pode ser judicial, mas pode ser extrajudicial também, e eles passam a ser responsáveis em certas circunstâncias, né? Não se, o artigo 19 ainda vai valer para alguns casos, conforme a gente vai ver, mas acho que é um dos grandes julgamentos aí do STF. O STF, né, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele se tornou um órgão de bastante atenção, né, seja pelos julgamentos envolvendo os atos antidemocráticos, mas é super comum as pessoas que não são do direito Cara, saberem quem são os ministros, têm sua opinião pois é, sobre os que eu ministros, ia dizer né? justamente isso, cara. Até alguns anos atrás, tu ouvia falar do STF e até tem gente, né, a crítica justamente nessa direção, né, de que o Aham, STF deveria ser um pouco mais discreto, né, mas que a gente ouvia falar do STF, tá, mas do STF como instituição e tal. Dificilmente tu ouvia falar de um ministro específico, algum ser, né, no meio da notícia, assim, mas não dá muita bola. aham, Hoje, cara, eu não vou me arriscar aqui, mas eu acho que eu sei o nome de todos. Pelo menos aham. dos mais conhecidos ali, eu Se sei. você para parar, separar, É, você consegue lembrar, né? sim, É, sim. e E não. também, alguns dizem, inclusive, Vinícius, que isso se deve ao televisionamento, né? Ou à transmissão Ah, das transmissão. sessões e tal, né? Eu não tenho certeza, eu acho que é um único órgão que permite essa abertura. Se por um lado dá uma transparência bastante grande, né? Por outro, há críticos, né? Principalmente aqueles professores de constitucional, alguns entendem que não, as decisões deveriam se dar de forma fechada, aquelas discussões e embates, às vezes duros que ocorrem lá dentro, né? Mas enfim, o propósito de falar, o tema hoje não é esse, né? O propósito é a gente Não. falar então sobre como como que vai qual é o novo regime de responsabilidade e também sobre como as coisas vão acontecer a partir de agora, né? É, é importante dizer também, tem várias críticas a essa decisão, e isso é plenamente possível e desejável, né? O regime democrático é plenamente normal você discutir, né? Enfim, criticar decisões judiciais. Claro, a gente as cumpre, mas né, é passível de discussão. É, mas tem um detalhe importante, uma das críticas, né, que o Supremo estaria legislando nesse caso, né, mas na verdade o recurso que dá origem a essa tese chega em 2020 no Marco Civil, né, no STF. Né? Então o Marco Civil de Em 2020 2014 começa. Aham. que o recurso chega ao STF e ele começa a ser julgado em 2024, novembro de 2024, e termina agora em junho de 2025. Né? Então, é, o próprio Supremo ele teria dado um tempo para que o Congresso legislasse sobre esse tema, né? Acusou-se o Supremo de estar legislando, mas o Supremo ele tem esse poder, e claro que dá para se discutir qual é a extensão desse poder, mas quando o Supremo julga a inconstitucionalidade de uma lei, ele tem o poder de determinar como que aquela circunstância deve ser compreendida, né? Como que se deveria compreender ou como se deveria interpretar aquela situação com a definição da inconstitucionalidade de uma lei. Então, o que o Supremo faz é isso, olha, com a inconstitucionalidade do artigo 19, como é que eu devo resolver os problemas relacionados à retirada de conteúdo e também à responsabilidade ou à responsabilização de provedores de aplicação. Essa que é a questão, né? E claro, o próprio Supremo também, diante das críticas, e estaria legislando, ele deixa bem claro, ele faz lá no final
um apelo ao legislador, né, diz, apela-se ao Congresso para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção de direitos fundamentais. Porque o fundamento foi esse, né? A ideia é que, segundo o Supremo, o regime atual de responsabilização e de regulação dos discursos, enfim, de publicações de terceiros nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas nos provedores de aplicação, estaria deixando certos direitos fundamentais, outros direitos fundamentais desprotegidos, porque as pessoas precisariam de uma ordem judicial para retirada do conteúdo, e mesmo que fosse flagrante a ilicitude do conteúdo, os provedores não teriam a obrigação de retirar o conteúdo do ar. E Né? aí, Então isso estaria... Diga. Não, e aí tem aquele lance que a gente já comentou várias vezes aqui, né? Nos vários episódios que a gente já teve, que a gente acabou comentando eventualmente sobre esse assunto, do pessoal ganhando grana, justamente, né? A rede ganhando dinheiro com a divulgação daquilo ali, embutindo propaganda no conteúdo, digamos assim, ilícito que seja, né? E justamente usando a desculpa de, não, eu não preciso tirar isso aqui até alguém... Até que eu seja notificado judicialmente e tal, né? E ao mesmo tempo, nós já tivemos vários problemas com conteúdo, mesmo do podcast. Eu lembro até hoje do Bart Simpson usando o umbigo dele para passar num scanner de retina. Biometria. E a gente seguiu exatamente o que se permitia com relação ao uso de trechos de obras, não sei o que, a gente poderia ter usado, estava dentro da lei. A gente usou, colocamos no YouTube, no episódio, na época, e o YouTube, sem mais nem menos, nos derrubou porque tinha conteúdo protegido. E isso que a gente poderia fazer, a gente fez certo ainda, a gente fez dentro da lei ainda o uso daquelas imagens. E por outro lado, coisas que não importavam a eles, né? Assim, não feria os interesses deles, pelo contrário, né? Coisas que viralizavam e ainda que seja causando prejuízo a terceiros, né? Sejam prejuízos morais, etc., né? Pessoas físicas, inclusive, eles mantinham até receber uma notificação e ficavam ganhando grana. A decisão judicial, no caso. Né? Até esperar a decisão judicial, até que venha a decisão judicial. Mas enquanto não viesse, eu não sou obrigado a tirar isso aqui. E isso mudou, eu acho que mudou ao longo do tempo o próprio papel dos provedores. Acho não, tenho certeza que o papel dos provedores mudou muito nos últimos tempos, né? Porque questões como o próprio feed infinito ou como a organização do conteúdo, né? Eu não estou falando em moderação, eu estou falando em como a forma com que os provedores utilizam hoje de te mostrar coisas, né? E esta organização e esse impulsionamento, seja o impulsionamento pago, mas o impulsionamento pelos próprios algoritmos, que em alguns casos vão entender que aquele conteúdo, às vezes ilícito, é passível de maior visualização e viralização, né? Esse é um dos focos da sua responsabilização, porque se eles ganham dinheiro com isso, eles teriam que suportar os riscos de organizar conteúdo dessa forma, né? Inclusive falou-se, né, o Toffoli falou sobre a teoria do risco-proveito, que é uma teoria existente dentro da responsabilidade civil, que basicamente, em resumo, é que se você tem uma atividade, você tem ganho com aquilo, aquele teu ganho justificaria você se responsabilizar pelos riscos que aquela atividade produz, e no caso aqui seria o risco, para mim, bastante evidente de aquela velha história de que conteúdos mais críticos, mas não crítico, aqui a gente está falando de ilicitude, né? Mas assim, eu tenho um potencial de conteúdos ilícitos viralizarem e engajarem mais. As redes sociais, sobretudo redes sociais, perceberam isso, e é aquela coisa que eu já comentei aqui, mas eu sugiro que você faça essa experiência, abra o YouTube lá, crie uma conta nova no YouTube e comece a ver o tipo de conteúdo que vai te ser recomendado, né? Tu fez isso e não foi nem um pouco legal, né? Não foram coisas bem ruins. Uhum. Foram coisas bem ruins, né? E a gente sabe também Tu que as diria redes sociais... tóxicas, Guilherme, ou não? Demais. Tóxicas demais, Demais. inclusive. Demais, né?
E aí nós temos também uma coisa evidente, né? E isso não é ilícito, né? Eu não vejo como Aham. ilícito uma empresa ter um alinhamento político, né? As Aham. empresas podem ter, né, plenamente possível, né, normal, não tem problema nenhum. Certo. Agora, quando você coloca isso no algoritmo e passa a influenciar de forma muito intensa a organização e o favorecimento de certos conteúdos, me parece que isso passa a ser um problema, sobretudo num contexto mais coletivo, né? Eu acho que a decisão também aborda um pouco isso, né? É, essa tese, né, ela trouxe várias, a gente vai deixar no show notes lá, mas várias regras, né, que vão começar a valer agora para a questão do conteúdo na internet. O Toffoli até comentou que se buscou o próprio Marco Civil para tentar se aproveitar a sistemática do Marco Civil e também do direito civil, no que diz respeito à responsabilidade civil, e essa ideia do risco-proveito se falou, né, no voto dele falou, e a tese buscaria, segundo ele, preencher a inconstitucionalidade do artigo 19 com outras regras presentes no próprio Marco Civil, que daí seria o artigo 21, e o artigo 21 fala sobre as possibilidades de retirada de conteúdo sem a necessidade de ordem judicial. Então, se define a inconstitucionalidade do 19, aproveitando a saída do artigo 21. Essa discussão ela houve lá no início, em 2000, antes de 2014, né, do Marco Civil, e essa foi uma das discussões colocadas. Né? A grande questão é que me parece, né, eu tenho certeza, mais uma vez, que a forma como os conteúdos são apresentados mudou bastante nesses últimos 11 anos. Né? E a ideia é que esse preenchimento de uma nova forma de se organizar e de se regular a questão do conteúdo visaria justamente a proteção de outros direitos fundamentais que estariam sendo desrespeitados pela forma com que o artigo 19 está sendo aplicado hoje. Guilherme, Diga, só para. sempre Ok. fala. Não, eu ia dizer, você sempre pode interromper para fazer Tá. qualquer observação. Só deixa eu te fazer uma pergunta. A partir de quando começa a valer isso que a gente vai discutir agora? Pois é, eu estava ouvindo hoje de manhã um podcast da Folha, né? E se aventou justamente isso, né? Porque a gente tem a tese, mas a gente ainda não tem o acórdão, né? Ah, E certo. ainda seria passível, com a publicação do acórdão, a embargos declaratórios por causa de omissões da decisão. Né? Então, Uhum. o que eu acredito que vai acontecer é que questões como o prazo, porque certamente vai ter que se dar um prazo para os provedores se adaptarem a essas novas regras. Então, Uhum. acredito que no acórdão a gente vai ter essa informação e acredito também, isso as próprias Big Techs disseram, né? Claro que as Big Techs não gostaram disso, né? Mas Sim. óbvio, não. E é Óbvio. natural também elas não gostarem, viu? Aham. Porque isso vai interferir, vai tornar a atividade delas sim mais complexa e sim mais cara. Mas enfim, se você tem um restaurante, você vai ter que investir em segurança alimentar. Né? A comparação não é bem boa. E essa é uma outra coisa que eu acho que a decisão fez várias comparações, e é difícil comparar atividades fora da internet com a dinâmica da internet. Claro que você Uhum. pode usar comparações, mas a dinâmica, sobretudo de organização do conteúdo e a própria utilização de algoritmos para impulsionar conteúdos, às vezes não, de forma que você não sabe exatamente quais são os critérios usados para impulsionar certos conteúdos, isso é difícil de comparar com outra coisa fora da internet, né? Eu tenho um restaurante, eu vou ter que investir em cuidado. Sim, mas enfim, é mais fácil, né? Claro que isso vai te trazer um custo, mas a comparação vai no sentido de que qualquer atividade que você for desempenhar, ela vai ter um dever de cuidado, né? E Uhum. aí as discussões que se colocam, e eu acho plenamente possível se discutir isso, tá, mas será que o próprio Supremo não ultrapassou os limites que ele estaria adstrito para colocar coisas que estariam fora da lei, ou seja, que não teriam sido estabelecidas na lei, né? Ou seja, aí a crítica de que o Supremo estaria legislando, né? E a resposta que vem, não, ele pode modular os efeitos da sua decisão para dizer a forma de interpretar isso para ser constitucional é dessa forma, né? E foi o que eles fizeram aqui. Essa ideia de inconstitucionalidade progressiva, e essa é uma parte mais do direito constitucional, não é bem, né? Eu sou um civilista,
não estudo, né, não estudo profundamente direito constitucional, mas a ideia de inconstitucionalidade progressiva, eu peguei num livro do Dirley da Cunha Júnior que eu tenho aqui, ele fala o seguinte, que isso ocorre quando uma lei ou norma ainda constitucional transita progressivamente para o terreno da inconstitucionalidade em razão de superveniente modificação de determinado estado fático ou jurídico. Traduza. Basicamente, a Traduza. realidade mudou, a realidade mudou, e em função dessa mudança da realidade, a norma que antes era constitucional Constitucional. deixou de ser constitucional pela Constitucional. mudança da realidade. Essa Tá. seria a ideia de inconstitucionalidade progressiva, né? Claro, utilizou-se também, se fez referência em todos os votos, não em todos os votos, mas em alguns votos, a questão de como isso é regulado lá fora, sobretudo na legislação europeia, né? E claro que é uma diferença, né? Uma das questões que se estabeleceu aqui é um dever proativo de monitoramento que não tem lá fora, e isso de fato pode ser bem difícil de se cumprir. Mas uma coisa que me chama a atenção é que lá fora eles definem os deveres, né? No, no tamanho dos provedores, né? Então você tem plataformas em linha de muito grande dimensão. Eu estou aqui no muito grande dimensão do português de Portugal, né? Que é os VLOPs, e os motores de pesquisa em linha de muito grande dimensão. Em linha seria digitais, né? De internet e Uhum. tal. Então eles fazem uma delimitação dos deveres de acordo com o tamanho da plataforma que não foi feito aqui, né? Mas assim, notem, esse é o ponto. O ideal, o mundo ideal aqui seria que nós tivéssemos uma lei que regulasse essa questão. E isso não aconteceu. A gente teve um projeto de lei aqui no Brasil, que foi o PL 2630, de responsabilização de provedores. Tinha 31 artigos, mas, enfim, foi engavetado, né? Foi Uhum. arquivado, né? Então, a gente não tem conseguido aqui no Brasil regular com eficiência e com a rapidez necessária no Congresso, né, regular questões como responsabilidade dos provedores, o problema das fake news, a questão da IA, né, porque a gente tem ficado à mercê de um lobby bastante forte das big techs, que ocorre não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E isso me parece que tem nos afetado. Não que, assim, é porque não fez lei, o Supremo tem que agir. Não, o Supremo tem que agir quando ele achar que a lei é inconstitucional. Foi o que ele fez. Né? Uhum. Quando definir, declarar que a lei é inconstitucional, que ele fez. Mas também tem esse aspecto de, poxa, mas está há 4 anos, 5 anos aguardando para julgar, né? Também me parece esperando uma movimentação no Congresso e isso não aconteceu. Então nós também ficamos um pouco sujeitos, né, ao lobby das big techs, e esse lobby vai ocorrer, porque quando o Supremo faz o chamamento para que se tenha uma lei, o lobby não vai parar. Né? Então a gente pode Exato. ainda ter uma lei. Cara, Hum, e tem tu falava dessa questão da União Europeia e tal, né? Mas a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê um outro extremo, né? Que é o caminho para desregulação, não vou dizer total, mas, mas na direção uhum, de não ter regulação nenhuma. A gente já comentou lá da Big Beautiful Bill lá do Trump, acho que talvez no uhum, último episódio, em que a gente comenta que uma dos itens que estão lá nesse projeto, não é projeto de lei, né? Como é que traduz a Big Bill? Beautiful Bill É, é um projeto, é um né? projeto de lei. É. E aí, dá uma olhadinha, só confere, mas Não, não e aí é. e o que tem lá é que os estados não podem, tem uma moratória em cima de regulamentação de IA, de regulação de IA. E essa moratória atingiria todos os estados, ou seja, nenhum estado poderia por 10 anos, colocar qualquer tipo de regulação em cima da indústria de IA, de inteligência artificial. O que é uma coisa meio surreal, né? Porque à Claro. medida que tu tem IA, por exemplo, embarcada nos carros, como é que tu não vai ter regulação no setor automobilístico com o uso de IA? Então, assim, enfim. E, e a gente viu o que inclusive foi o primeiro episódio que a gente fez esse ano, né? A gente chamou de parte 1, que a gente ia fazer a 2, depois degringolou tudo. Ou É. engringolou tudo, né? Pra falar dos gringos. Aham. Né? Em que
o Zuckerberg, para puxar o saco do Trump, entre aspas, acabou com... Não, nem entre aspas, ele acabou mesmo com a moderação, com a moderação como tinha. Inclusive, no último episódio do podcast do The Hard Fork, do New York Times, tá? Eles fizeram um episódio ao vivo em São Francisco, num teatro. Tá? Uhum. Foi bem interessante que eles convidaram, inclusive, o Sam Altman, que está sendo a OpenAI, que está sendo processada pelo New York Times por uso de conteúdo. Uhum. Tá? Então eles convidaram o Sam Altman e tal. E no início lá, não no início, mas entre uma entrevista e outras, eles mostraram um vídeo em que mostrou assim uma homenagem em memória, né? E aí aparece o Skype, sabe? Aparece um outro site lá com outra aplicação que eu não conhecia e tal. E de repente eles mostram o Zuckerberg assim e colocam moderação de conteúdo no Facebook, que morreu em 2025. Então, essa é o ponto em que a coisa vai, ou seja, eles querem, né, nos Estados Unidos, eles querem uma coisa completamente desregulada, né, no que diz respeito tanto à IA, claramente, né, quanto as próprias redes sociais, né. E isso vai na contramão da União Europeia, vai na contramão do que se tem buscado historicamente dentro do Brasil. Mas é o caminho que se vai pelo lobby, cara, é isso que vai acontecer. Se vai só pelo lobby, né? Se não houver uma força contra isso, o lobby vai despencar para isso aí. E isso explica o alinhamento das redes sociais com o governo Trump, né? Porque eles têm interesses. Para a rede social, para as big techs, é melhor que não haja regulamentação. E eu entendo isso. Eu acho plenamente possível também que empresas defendam, né? O seu interesse. O direito de defender os seus interesses. No entanto, a partir do momento que esses interesses se chocam com a ordem jurídica dos países ou que promovem a não proteção, nesse caso aqui, de direitos fundamentais, porque é disso que a gente está falando, né? É um tipo de prática que estaria deixando direitos fundamentais desprotegidos, a honra das pessoas, né, as pessoas serem vítimas de crimes e tudo mais, aí me parece que deve tomar lugar o interesse público. Né? E o grande problema é quando o poder público passa a proteger ou passa a impedir que o interesse público seja atingido. Eu concordo que nós podemos discutir qual é a extensão da regulação. Né? Isso é totalmente possível, é sadio, é saudável. O que não me parece correto é dizer que não deve haver regulação, né? Não tem que ter regulação nenhuma, porque daí seria um único tipo, talvez, de atividade que não conta com nenhuma regulação. Né? Você pode fazer o que quiser, não existe outra atividade em que isso seja possível, né? Qualquer coisa que você for fazer, você tem que... A gente, para manter um escritório aberto, tem que ter um alvarado, né? É um negócio absurdo. Né? Mas, enfim... Quer dizer, não é absurdo de ter alvará, quer dizer que uma coisa simples... Olha aí o Guilherme defendendo que não se tem a necessidade de alvará. Não, mas eu quero dizer que é uma coisa muito simples, como ter uma sala onde pessoas vão lá, entram no trabalho e vão embora. Você precisa ter uma, né? E uma coisa interessante também, Guilherme, é que a gente não está falando de empresas pequenas, né? E com pouco alcance. Então, isso fora agora com o Trump... os Estados Unidos sempre teve aquela política que a gente sempre comentou, até elogiando, né, dos deep pockets, né? Ou seja, quando uma empresa que tem grana pisa na bola, as multas, etc., são feitas proporcionais ao tamanho dos bolsos daquela empresa. Ou seja, é proporcional, é para doer, né? É para fazer a empresa pagar uma multa que ela sinta. E não uma coisa que ela pague, né, faça de conta que não foi nada. E nós fizemos historicamente várias críticas nesse sentido, porque aqui no Brasil, quando se aplica uma multa, assim, né, parece o... que é o Austin Powers. O Austin Powers. Ele Dr. querendo... Evil. O Dr. Evil lá querendo, né, ameaçar o mundo inteiro pedindo $1 million, como se fosse, claro, o cara ficou congelado, a história lá que o cara ficou congelado durante anos, ele volta... E ele acha que pedir $1 milhão é uma coisa absurda, assim, que ninguém vai conseguir pagar, sabe? É uma coisa assim... e, no entanto, não é nada. Os caras... Né, aparece lá o pessoal dando risada dele, pedindo $1 milhão, ele começa a aumentar.
E a gente falava disso, né? As multas aqui no Brasil, elas são bem, em várias situações, elas são de pífias, assim, em algumas situações, sabe? E Essa é uma não... discussão que se faz, né? Se tem a discussão, o sistema brasileiro ele é um pouco diferente nessa questão de indenização punitiva, né? Tem uma discussão possível aí na questão das multas também, né? Agora é inegável a gente falar Mas tu percebe, assim, mas tu percebe que a gente elogiava os Estados Unidos nesse sentido, Uhum. de aplicar penalidades realmente relevantes, né, para as empresas quando elas Ah, sim, empresas sim. grandes com uma receita grande quando e ela pisa na bola, toma uma multa grande também, né? E isso É. tá se invertendo, tá? Parece que parece que tá ficando, não, fiquem tranquilos, não vai ter mais multa nenhuma, faça o que quiser. É, É. eu acho que esse exatamente é o ponto, Vinícius, porque nem sempre o interesse da Big Tech vai estar alinhado com o interesse público, Aham. né? E aí é totalmente legítimo a gente discutir a extensão da decisão ou as leis, enfim, mas assim, não acredito que estejam aliados os interesses das Big Techs com os interesses públicos, né? Porque nós temos visto uma piora ao longo do tempo e o acontecimento de uma série de coisas que estão contando, pelo menos com a forma de organização, de demonstração de conteúdo promovido pelas grandes Big Techs, né? Então, Uhum. claro que elas não vão gostar, né? Mas quando a gente olha para, por exemplo, a gente viu as redes sociais se desligando, né, daqueles acordos que tinham com agências de fact-checking, né? Isso é uma coisa que é fake news, que é uma outra coisa, né? Mas quando você deixa de aplicar moderação e deixa de fazer atividade de fact-checking e deixa de se preocupar com isso, mas porque a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, enquanto direito, não é um direito de exercício absoluto, né? Uhum. A gente pode discutir se eventualmente a decisão não poderia sim afetar a liberdade de expressão em alguns momentos, né? E também acho que é uma discussão possível. Agora, dizer que não deve haver nenhum controle também acho inadequado, acho incorreto, né? Bom, então a gente teve esse reconhecimento que se comentou antes aqui, né? Ou seja, agora se disse então que o artigo 19 ele não permitia a proteção suficiente a bens jurídicos constitucionais de alta relevância. Então, isso deixa bem claro, tanto no ponto 2 da tese, quanto no ponto 13, que faz o apelo ao legislador, é que enquanto não sobrevier nova legislação, mais uma vez, o artigo 19 deve ser interpretado de forma a dizer que os provedores de aplicação estão sujeitos à responsabilidade civil, né, ressalvada a aplicação das disposições específicas da legislação eleitoral, ou seja, parte de direito eleitoral vai continuar sendo regulado pelas regras que já existiam. Né? Então ele vai ser responsabilizado civilmente agora, tira o 19 e aplica o 21, responsabilizado pelo quê? Pelos conteúdos gerados por terceiros em casos de crimes ou atos ilícitos. Né? Uhum. É claro que e aplica-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. Né? Então, até acho que confundiram ali em alguns momentos contas inautênticas. São contas falsas com robôs, são coisas diferentes, né? E Sim. colocaram os robôs ali, o robô publicando conteúdo ilícito, e a gente vê às vezes que tem vários robôs publicando conteúdo ilícito. Acho que o problema não é o robô, né? Sim. Porque, na Ah, verdade, a palavra robô se refere a algoritmos que vão automatizar uma série de coisas. E a gente tem. Existem robôs por todos os lugares fazendo claro, coisas boas. Né? exato, tu pode automatizar, inclusive tem vários desses de aplicações, inclusive para o usuário final, para te conectar na Uhum, tua conta do Twitter, no X, né? Ou para conectar em outros lugares, na tua agenda, no teu e-mail, etc. E para tomar ações, ou seja, automatizar ações ali que tu queiram que sejam realizadas. Então, uhum, sim, eu não vejo nenhum problema de tu automatizar uma publicação, por exemplo, no teu X, ou no uhum, teu Face, ou claro. seja o que for, não É, tem problema nenhum. Isso não é crime usar robô. Agora depende do que tu automatiza, né? A ação que tu claro. automatiza, sendo com robô ou não, pode ser crime, pode ser considerada. Até dependendo da plataforma, pode ser considerado até um uso não permitido da plataforma, né? É perfeitamente possível. Agora, o simples fato de automatizar,
E um robô nesse sentido não é uma coisa necessariamente criminosa, né? Não tem muito sentido, ainda mais em tempos de IA, né? Em que a gente Claro. começa a cada vez mais ver ferramentas de IA que são agênticas, né? Que elas conseguem agir, são os agentes de IA, elas conseguem agir em teu nome, tu concede acesso a elas, elas começam a fazer operações em teu nome. Isso não pode ser ilegal por si só. Né? Uhum. Claro que eu posso fazer um agente para, lá seu, gerenciar negócios ilícitos. Mas o problema não é o agente de IA, o problema é o negócio que é ilícito, caramba. Né? Aham. Mas enfim, Não, é uma é quando mistureba, às você vezes, de tem um conceitos que. robô. É que eu acho que não pode ficar a ideia de que o robô é ruim, de que o robô. Não, é claro, o robô que promove conteúdo ilícito. Aí Ilícito. sim, né? E uma coisa interessante é que, se tratar de crime contra a honra, aí continua valendo o artigo 19, ou seja, em situações de crime contra a honra, aí você precisa de ação judicial, de ordem judicial para retirada do conteúdo, né? Então, na verdade, a tese aqui tentou conciliar as decisões todas, né? Porque, na verdade, foi em maioria, teve 3 votos vencidos ali, que foi o Nunes Marques, o... Não, é o Nunes Marques, né? O André Nunes Marques, André Mendonça e o Fachin, né? Então foram os vencidos. Mas assim, tentou se encaixar, né? O Toffoli falou em meio termo, ele tentou se encaixar e parece que a questão do crime contra a honra. Ah, mas então, se alguém falar de mim, eu notifico e vai ter que tirar do ar? Não, se alguém falar mal de mim, e que se encaixe, claro, no crime contra a honra, aí você precisaria de uma ordem judicial, né? E ainda uma coisa interessante, né? Sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, eles vão ter que Uhum. remover as publicações a partir da notificação. Então, se entendeu que determinado conteúdo é judicialmente, né, de que ele seria prejudicial, você não precisaria entrar com outras ações judiciais para retirar o mesmo conteúdo. Claro que isso é bem fácil de circunscrever a partir do momento. Basta que você modifique um pouco o conteúdo, talvez, né? Claro, estou falando aqui do agente mal intencionado, né? Para eventualmente fugir disso, ou até uma defesa do próprio provedor. Né? Ah, não é exatamente o mesmo. Mudou aqui um pouco, então talvez, né, discussões que poderiam ocorrer. Né? Há uma presunção de responsabilidade dos provedores em casos de conteúdos ilícitos, nas situações em que houver o anúncio e impulsionamento pago ou rede Uhum. artificial de distribuição, chatbots ou robôs, e aí, nesse caso, a responsabilidade se dá independentemente de notificação. O anúncio e impulsionamento é um negócio muito grave, né? Porque a partir do momento em que a plataforma aceita fazer anúncios sobre determinado fato, né, a hipótese aqui que se coloca é que eles teriam uma responsabilidade, um dever de cuidado maior, já que eles estão sendo pagos para impulsionar aquele conteúdo. E a gente sabe que existem diversas situações de conteúdo ilícito impulsionado, né, de forma paga, né? Ou até mesmo conteúdos, né, golpes impulsionados, né? Lojas falsas e tudo mais, isso aí a gente já viu acontecendo várias vezes. Né? Cara, e Eu até, acho que. até aproveitando aqui rapidamente, né? Só chamando a atenção, a gente estava discutindo isso hoje de manhã, né? Apareceu aí uma pretensa instituição no Instagram, como deve ter várias, né? Com várias Uhum, imagens geradas por IA, solicitando doações, né? aham. Pix, não sei o quê. E parece que um monte de gente já estava entrando na tal vaquinha dessa instituição, e a instituição não existe. E é um Puxa conteúdo que vida. está sendo promovido e tudo mais, saca? E as imagens, tu olha as imagens, talvez assim, imagem de IA A total, gente assim. percebe, né? Tu A gente percebe assim, não, isso percebe, aqui é né? IA, certo que é IA. Então, se liguem, tá, galera? Se liguem. Justamente nessa linha que o Guilherme tá falando aí, tem um bocado de coisa acontecendo agora. Bom, eu acho que a novidade aqui é esse dever de. Seria um dever de cuidado dos provedores em caso de, estou lendo aqui, de circulação massiva de conteúdos ilícitos graves. Ou seja, seria um dever de remoção proativa de conteúdo, com base em uma lista, um rol taxativo que ele coloca aqui, né, que a tese coloca. Então, o rol taxativo é uma lista fechada. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
hipóteses, 7 itens aqui, né, dessa lista que, se ocorrerem, os provedores deveriam retirar do ar, né? Uhum. E aí é uma lista importante, me parece, com coisas importantes, por exemplo, condutas e atos antidemocráticos que se amoldem aos tipos previstos no 286, parágrafo único, que é incitação ao crime, né? Nos casos, estava com o Código Penal aberto aqui e perdi tanta aba, né? Perdi só um pouquinho, cadê o Código Penal aqui? Marco Civil, já chegamos lá, Vinícius. Vamos lá. Não me apresse, vou ter que abrir outro aqui. Código Penal, perdi a aba. Que é o artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Aí incorre nas mesmas penas quem incita publicamente a animosidade entre forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais. E depois aqueles crimes do 359L até o 359R, que Tá, então, são os. então isso aí está sendo referenciado em leis que já existem há algum tempo. Exatamente, que Mais são especificamente desde. desde 2021, Tá, numa lei que foi sancionada pelo governo Bolsonaro, é importante que se tá, diga, né? tá. Que daí são os chamados crimes contra as instituições democráticas, crimes esses em que o próprio Bolsonaro está sendo julgado nesse momento, né? Pelo Uhum. STF, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, mas, por exemplo, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo exercícios, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, né? Esse é o 359M, impedir ou perturbar a eleição, restringir, impedir o exercício de direitos políticos, destruir ou inutilizar meios de comunicação, estabelecimentos, instalações destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado democrático de direito, né? Então são coisas bem específicas, né? E que aconteceram quando a gente teve até no podcast da Folha que eu estava ouvindo hoje, comentou-se lá, né, que teve vídeos no Facebook, no Instagram, incitando a invasão do Supremo, e o vídeo ficou lá por 2 semanas. E depois o próprio Facebook veio e disse, não, olha, de fato isso deveria ter sido retirado do ar e tal. Então deveria, né? E essa acho que vai ser uma das grandes dificuldades dos provedores agora de aplicações, realizar essa remoção proativa desses crimes. Ainda, crimes de terrorismo, daí tem uma lei específica que define quais são esses crimes. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, no artigo 122, né? Isso vai para júri, inclusive, esse tipo de crime. E isso vai na esteira daqueles desafios que ocorrem, né, com as crianças, né, de você, o desafio do desodorante, né, enfim. Sim, sim, sim. E começa a acontecer, tem uma série de reportagens, né, de grupos, às vezes, Guilherme, que trabalham justamente aham, trabalham no sentido de que atuam para induzir realmente adolescentes a se matarem, um negócio sim. que existe de verdade isso aqui, né? Não é bobagem. Isso, assim, não me parece que os casos mais óbvios dessas coisas todas que tu listou serão grandes problemas. Eu acho que não, né? Eu acho que quando alguém está claramente dando instruções, por exemplo, de automutilação, de cometimento de suicídio, etc., isso até acho que as próprias plataformas já vêm, em certa medida, detectando esse tipo de comportamento e retirando e tal. Coisas que são flagrantemente criminosas, como vou matar o fulano, vou matar o ciclano, né? Esse tipo de incitação me parece bem Uhum. tranquila também. Assim, tranquilo no sentido de ser facilmente detectável Aham. e sem dúvida nenhuma, assim, tá numa zona vermelha que tira e acabou, né? Uhum. Agora, eu acho que a gente vai ter uma série de discussões aí, talvez principalmente ano que vem, que vai envolver política, né, cara? Aí nós vamos Uhum. ter. Assim, não me parece. A questão política, eu acho que Mas ela vai. isso permanece Ela, as regras já não, que já ok, permanecem as regulam. regras, mas é onde vai ter discussão, porque as coisas que são obviamente erradas são fáceis de serem tiradas, e aquela Uhum. coisa que fica assim, sabe, que não é, não tá assim errado, mas tampouco tá livre de qualquer tipo de sanção, sabe?
Não, eu te dou um Então, exemplo disso que tu está é, falando. Por exemplo, o outro item ali é a incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero. tá. Condutas homofóbicas ou transfóbicas, aí traz a Lei 7716, artigo 20, taraná. Aham. Bom, veja, eu não acredito que alguém possa defender que as redes sociais devam manter, falando de redes sociais especificamente, esse tipo de Tá. conteúdo. É plena, totalmente Não, lícito. não faz sentido. É totalmente, aí Não não faz tem dúvida. sentido, Não há dúvida né? nesse sentido. Agora, qual seria o risco? De repente você começa a discutir sobre esses temas e, eventualmente, a rede social vai lá. Esse é o receio que alguns colocam. Eu não acho que vai acontecer, viu? Mas, assim, Aham. eu estou discutindo sobre transfobia e homofobia e eu pego a palavra lá, que não vai ser assim também, né? Você vai escrever gay e aí qualquer coisa ele vai tirar do ar. Não, não pode ser assim. Né? Se for assim, aí o provedor não estará cumprindo adequadamente esse dever de cuidado ali, né? O Uhum. problema que alguns colocam é, tá, então, de repente agora as discussões sobre transfobia poderiam ser encaixadas como a discriminação, entende? E aí o provedor, por ter o dever de remoção proativa, poderia retirar, né, para evitar a sua responsabilização aquele conteúdo do ar. Claro que daí eu inverto, né? A outra parte que teve o conteúdo retirado também poderia acionar o judiciário para buscar o retorno daquele conteúdo. Né? Mas é inegável que os próprios provedores vão ter que se movimentar e vão ter que criar práticas a fim de identificar esses conteúdos. Porque, como você muito bem comentou, né? É possível, e ainda mais com IA, é Sim, possível você sim, sim, identificar. sim. É, as Se, coisas mais se, evidentes, mais óbvias, sem dúvida nenhuma. é. Bem tranquilo. E essa era uma das discussões. Eu vou transferir para as empresas o poder de julgar se é ilícito ou não. É que, na verdade, você tem coisas, e esse rol define quais são eles, né? Tem coisas já definidas. Você tem uma lista, esse é o ponto, né? Não é qualquer tipo de conteúdo ilícito, né? Aí tem aqui crimes praticados contra a mulher, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, o que inclui ainda ali é, as questões de publicação de pornografia infantil e tal, coisas graves, e os próprios provedores já retiram isso, né? Eventualmente permanece, mas em geral são bons em retirar isso do ar, e o tráfico de pessoas. Né? E aí, olha que interessante, ele define o que, isso já outras leis já definiram, mas o projeto de lei, pelo menos, que é a tal da falha sistêmica, né? Então, a Hum, responsabilidade dos provedores prevista nesse item diz respeito à configuração de falha sistêmica. O que é a falha sistêmica? Eles definem. Falha hum. sistêmica considera-se, né, a falha sistêmica aquela imputável ao provedor de aplicações que deixa de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente listados, essa lista que eu comentei, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Lembrando que os provedores já praticam isso no que diz respeito ao acompanhamento das próprias políticas. Né? Ou seja, Uhum. eles desabilitam, sobretudo em contas falsas, o próprio Instagram faz isso. O Instagram desabilita já, e eles às vezes publicam a quantidade de contas que, se ele percebeu lá, se o algoritmo notar que a conta é inautêntica, ele vai pedir para que você se identifique, dando celular e tudo mais, né? Justamente para tentar evitar robôs e coisas do gênero dentro daquela plataforma. Né? O que mais aqui? Aí ele fala um pouco sobre as medidas que seriam as medidas adequadas, né? Consideram-se adequadas as medidas conforme o estado da técnica que forneça os níveis mais elevados de segurança para a atividade desempenhada pelo provedor. E aqui eu insisto, a IA vai desempenhar um papel importante. Nós também podemos discutir, né, que tá, mas a gente vai ficar, o discurso vai ficar à mercê de algoritmos de IA, e isso não é um problema. Sim, isso pode ser um problema também, né? Mas ao mesmo tempo também é um ônus de você ter ecossistemas de informação que estão sendo alimentados sem que se estabeleça um dever de cuidado preventivo das plataformas em um âmbito em que eles lucram. Bom, são as maiores empresas do mundo, né? Uhum. Será das 10 maiores empresas do mundo, sei lá, 8, 9 devem ser Big Tech, né? Então, não é um grupo de empresas que não teria como aplicar isso e já aplicam, em certa medida,
quando fazem enforcement das suas próprias políticas, né? Vou pensar mais algumas coisas aqui. O artigo 19 ainda continua aplicável para provedores de e-mail, então isso não se aplica para provedor de e-mail. Não se aplica a provedor de aplicações cuja finalidade seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz, Google Meet, Zoom e afins. E os provedores de mensageria instantânea, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais. E aqui é uma questão bem interessante, né? Porque você tem o provedor, os instant messengers, né? Comunicações instantâneas, WhatsApp, por exemplo. Você tem aquela comunicação realizada entre pessoas, né? Uma pessoa conversa com a outra, ou pessoas conversam num grupo, mas o WhatsApp e outros já têm listas abertas, tipos de comunidades, grupos abertos, né? Sim. Que se aproximam de dinâmicas de redes sociais. Rede social. Então é bem importante diferenciar essas duas coisas, porque bom, a gente sabe que desinformação rola solta no WhatsApp, né? Mas a ideia aqui é que se for mensagem privada, não tem essa nada a regra fazer. aqui, né? Até porque vai ser criptografado e tudo mais, né? Mas assim, aí, é um grupo aberto, aí é diferente. Aí tem que cuidar pro pessoal não começar a querer dizer, não, nós temos que verificar também no privado, e não pode cifrar porque senão não dá pra não ver. Não dá pra isso já ver. aconteceu, essas tentativas já aconteceram. Já volta aconteceu. E meia elas voltam. Volta e meia esse assunto aparece de novo. Cara, assim, eu acho muito perigoso quando... Eu não li a lei toda, eu confiei em ti, na maior parte do... Eu confiei em ti e na IA, pra me informar mais em ti do que na IA. E a gente, assim, sempre quando se faz uma lei que tenta se fixar em algum tipo de aplicação, né, sempre se dá mal, né? A galera citou Skype esses dias aí, a galera que eu digo, né, teve uma lei aí que citava Skype. Do Código Civil, né? E o Skype não existe mais, acabou o Skype, você foi. Skype morreu esse ano, 2025 não tem mais Skype. E então, assim, claro, hoje, o que a gente tem, quando a gente fala em rede social hoje, o que a gente imagina, né? O que a gente tem em mente? Facebook, Instagram, TikTok, o X, talvez as comunidades agora do Reddit. O Reddit, talvez as comunidades ali do WhatsApp, os grupos do Telegram, rede social ali, funciona como rede social ou é privado, né? E é isso, mas daqui a pouco as plataformas de vídeo, né, o Rumble da vida, o YouTube, essas coisas assim. Então, não dá pra... Assim, não adianta a gente querer se focar apenas nessas coisas, que daqui passa um mês aí alguém inventa uma coisa diferente, né, um bicho com uma cabeça diferente, com pata diferente, com rabo diferente. E, no entanto, se presta a fazer o mesmo tipo de coisa, por outros meios, outros formatos, né? Então, é sempre delicado quando tu tenta vincular uma determinada lei a um tipo de aplicação específica, ao invés de um tipo de ação, né? Ou um tipo de possível ação. Porque no caso de rede social, ou qualquer uma dessas aplicações que eu falei, que se encaixam aí como rede social, o problema... não é em rede social. Não, o problema é em qualquer meio que tu atinja um número, ou que tu atinja publicamente, lá aí tem que ver um número considerável de pessoas, porque um grupo familiar de 5 pessoas, ainda que seja uma comunidade no WhatsApp, tá? Eu tô sujeito a ter que ficar monitorar esse grupo, tá, mas se for uma comunidade em vez de 5 pessoas da família, eu tiver 500 pessoas, isso já é um grupo passível de... Entende? A gente entra numa situação que daqui a pouco não tem WhatsApp, daqui a pouco não tem TikTok, não tem Instagram, tem uma outra porcaria qualquer, e que funciona um pouquinho diferente, mas que permite, por exemplo, conversa com 500 pessoas diretamente, sabe? Como se fosse privado. Tem, na verdade já tem pra fazer isso. E aí, isso é rede social ou é a minha conversa com 1000 privados, entende? Com uma conversa privada com 1000 pessoas diferentes, e aí eu não estaria sujeito a esse tipo a essa regulação.
porque eu tenho uma comunicação com os 1000, disparo isso de forma autônoma para cada um desses 1000, é uma conversa ponto a ponto, peer-to-peer, cifrada, etc. E eu passo o conteúdo que eu quero. Dá para fazer isso meia boca hoje em dia, dá para fazer, mas daqui a pouco alguém implementa um sistema que faz exatamente isso de forma automatizada, que tu nem se preocupa. Ele faz isso, e aí? Importa como ele é implementado ou importa os efeitos dele? Então, assim... Mas é justamente, assim, esse é um problema que você vai encontrar sempre que você for legislar sobre tecnologia, né? Por isso que você evita se referir a uma ferramenta ou uma solução e tenta ser mais descritivo e um pouco mais abstrato, mais conceitual. Abstrato, perfeito, sem se comunicar, né? Inclusive é o princípio da neutralidade tecnológica, você não se refere a uma tecnologia específica, você tenta explicar que aquilo é. Então, mas por isso que a gente precisa de lei, né? Quando a gente olha para o Digital Services Act, é um documento de 102 páginas. Né? 102 páginas com quantos considerandos aí, que são aquela parte introdutória, né, típico da União Europeia, 156 considerandos, né, que ajudam a interpretar a lei. Aqui a gente tem 14 teses, né? As teses lá do Lutero, né? Quantos eram as teses do Lutero? 90 e tantos, agora tu me pegou. Também não sei. Eu vou pesquisar aqui assim, rapidinho, peraí. Então, sim, você tem esse problema, e aí os próprios embargos de declaração, que certamente virão, podem ajudar a esclarecer esse tipo de coisa aqui, né? Porque o próprio Discord, né, Vinícius, poderia... Eu te confesso que eu nunca pensei sobre isso. 95. O próprio Discord, não sei como é que eu classificaria ele, né? E você tem grandes problemas de conteúdo... ilícito no Discord, né? Mas o Discord, assim, o Discord tem conversa privada. É aberto, né? Não, ele tem conversa privada, ele tem servidores privados. Nós estamos usando para gravar aqui, a gente tá num servidor privado, que não é público, não é qualquer um pode entrar no servidor, a gente tem que ser por convite e tal. E tem servidores públicos, né? Servidores no Discord públicos com centenas de milhares de participantes. Tá? Assim, e aí? O que a gente... Se eu mandar uma coisa imprópria aqui no nosso canal, tá? Considerando a lei, se eu mandar uma coisa dentro do nosso canal, não, dentro do nosso servidor, que é eu, tu, mais os guri ali que nos ajudam de vez em quando, e às vezes um convidado, né? O Discord vai ter que moderar esse conteúdo, ele vai ter que retirar conteúdo, mas aí que tá, nota que é o mesmo mecanismo, só que em vez de é o mesmo servidor. Eu tenho aqui um servidor, por exemplo, deixa eu cuidar o microfone aqui para não avacalhar. Eu tenho um servidor... Deixa eu pegar um qualquer aqui. O servidor da OpenAI. A OpenAI tem um servidor... Cara, quantas pessoas estão aqui? Mais de 20... Tem 21 mil usuários disponíveis nesse momento que estão nesse servidor. Tá? São 21 mil usuários nesse momento online que fazem parte desse servidor. É óbvio que esse servidor tem muito mais alcance que o nosso servidor privado. É óbvio. Né? Mas o mecanismo é essencialmente o mesmo. A gente está usando a mesma feature, a mesma característica do software para fazer o nosso servidor privado, e tem o servidor que alimenta ou que sustenta ali o servidor público da OpenAI. É a mesma coisa. Mas aí o número de participantes é diferente. Tá, mas aí eu acho que a decisão ela deixa bem explicitado aqui, né? É que a gente está falando, eu perdi o Código Penal de novo, mas aqui ó, é provedor de aplicações cuja finalidade primordial seja realizações de reuniões fechadas por vídeo e voz. Então o Discord me parece que ele teria as duas coisas. Ele poderia num servidor privado. O servidor pode ser fechado uma reunião fechada. Agora, se eu abrir um servidor, né? E aí deixa eu pegar aqui o 359L, onde é que tá? JL, que é a abolição violenta do Estado Democrático do Direito. Então, o sujeito vai criar um canal aberto no Discord para combinar um servidor aberto. O que eu falei? Canal aberto? Canal. Um servidor aberto.
Eu vou ter que tirar o óculos aqui, porque o óculos, o fone está doendo aqui, a haste do Vai. óculos. Sim, tá perto. Mas então o sujeito vai criar um canal dizendo abolição violenta do Estado. O nome vai ser Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. Então, para o objetivo, reunir pessoas com interesse em abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, né, tentar por meio de violência e tal. E os caras começam a discutir. Vai ter lá um canal que é para quem vai invadir o quê, quem vai matar não sei quem, né? Quem compra o quê? Não é? É. Ou ainda um negócio aberto onde se verifica que estão tendo situações de instigação ao suicídio de menores, que é o que acontece. Isso acontece no Discord, né? As reportagens que se viu aí acontecia dentro do Discord. Me parece que a decisão dá conta disso, né? Ainda tem deveres adicionais aqui. Os provedores de aplicação de internet deverão editar a autorregulação que abranja sistemas de notificações, devido processo e relatórios anuais de transparência em relação a notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. Anúncios e impulsionamentos já dá para ver, né? Na Meta você tem lá a biblioteca de anúncios, é possível ver, enfim, mas isso esteve presente em projetos de lei passados aí justamente que eles sejam mais transparentes, né? Canais específicos de atendimento, essas regras vão ter que ser revisadas de forma transparente, acessível ao público. Os provedores devem manter sede e representante no país, né? Parece um aceno para o caso do X ali, do Alexandre, né, dos problemas do X e os julgados do Alexandre de Moraes. E aí os deveres ali, responder perante as esferas administrativas, cumprir determinações judiciais e tudo mais, né? E o 13 aqui, que seria o apelo ao legislador, que a gente já comentou, né, para elaborar a legislação, né? São dois, a tese aqui se manifesta sobre o legislador em dois casos, por duas vezes, né? Primeiro, ao dizer que essas regras vão ser utilizadas até que haja uma legislação específica e apelando ao legislador que legisle sobre isso, né? E, por fim, indicando que essas regras vão ser aplicadas prospectivamente, ou seja, daqui para frente, né? No passado, enfim, continua-se, né, regulando os casos passados, até decisões, eventualmente, que ainda estejam, né, que tenham ocorrido com base em fatos passados, se julga pela regra passada, e a partir de agora julga-se a partir dessa regra, né? Lembrando que a gente ainda precisa da publicação do acórdão e aguardar eventuais embargos de declaração para sanar algumas dessas dúvidas, até sobre essa coisa do Discord. Quando o Discord ele é um negócio meio diferente, né? Ele é muitas coisas numa coisa só, né? Mas é justamente isso, cara. É isso que eu levanto. Assim como tem o Discord, que já existe agora, nesse momento, que a gente está usando ele, cara, novas características são adicionadas a esses sistemas, a esses softwares. O próprio WhatsApp, né? E nós vamos ter novas soluções, sabe? Vão ter eventualmente novas soluções que vão conceitualmente, e eu acho que é aí que estaria o esquema, né? Atingir o mesmo objetivo, né? Que é tu conseguir levar uma dada mensagem ou um dado conteúdo a um número muito grande de pessoas, né? Aí nós estamos falando que número... que número é esse de pessoas, né? Assim, qual é o número de pessoas que considera uma... Porque eu posso criar um grupo, eu posso criar um canal, um servidor privado no Discord, cara, e tu entrar sob convite lá dentro. E eu posso juntar milhares de pessoas nesse... E ele é Tudo privado, bem. Ele tá sujeito a moderação. Aí essa regra não se aplica. Aí a regra não se aplica, então eu faço... Essa regra não se aplica. Entende? Aí eu faço um servidor lá que eu convido 50 mil pessoas lá pra dentro, fico dizendo, vamos matar fulano, vamos matar ciclano, vamos fazer isso, fazer aquilo, né? Fico tocar o terror lá e... Ok, mas por ser uma conversa de natureza fechada, eu não sei como é que é no Discord, né? Mas se você for fazer no Meet, por exemplo, no Meet também não tenho certeza. Mas no Zoom eles não têm condições de saber o que está acontecendo lá dentro. Né? Pois é, cara, mas assim... Mas esse é o ponto, me parece... Isso fica de fora. Me parece muito... assim, me parece muito... Muito...
não muito, mas parece um pouco limitado a coisa quando tu... Assim, é que conceitualmente falando, tu poderia dizer que o crime é tu incitar a violência. E aqui eu tô sugerindo, tá? É o Vinícius legislando aqui. O crime seria tu incitar a violência de uma forma em que tu atinge um grande grupo. Não tem aquele crime de formação de quadrilha, que não tem um número de pessoas. Tem um número de pessoas lá, né? 4. Que tem um certo... a partir desse número é formação de quadrilha. Se não for esse número, não tem formação de quadrilha, certo? Uhum. Vamos supor que seja 4, não sei se tu tá conferindo aí. Tá, mas se nós formos presos entre 4, Guilherme, e a gente conseguir provar que um dos presos não faz parte do grupo, não tinha nada que ver com o grupo, a gente não é mais quadrilha, certo? Se fosse 4, considerando que seja 4. Então, não, mas deixa eu te interromper, Vinícius. Fale. A incitação, o crime, isso é crime. O que a gente está falando aqui é o dever do provedor de monitorar certos ambientes de forma proativa para indisponibilizar esse tipo de conteúdo, mesmo sem a notificação ok. Então, ainda que eu faça isso num grupo fechado, continua sendo crime. Só o provedor é que não teria a obrigação de monitorar esse meu conteúdo lá dentro. Então, se alguém do grupo vê lá que a gente está passando um conteúdo criminoso, poderia denunciar o grupo para quem? Para a plataforma? Sim, para a polícia, né? Para a polícia, para a plataforma. Você tem a lei das organizações criminosas aí, eu não teria que ver aqui a quantidade mas não de importa. pessoas. Mas enfim, não, tudo bem. Era só um exemplo, entende? De como é que... Mas sim, eu entendi. A separação é muito clara. O ato sendo praticado numa conversa 1 a 1, né? Então, 1 para 1. Então, eu estou conversando contigo. Ao largar um conteúdo ali falando, te incentivando, por exemplo, ao suicídio, eu já cometo o crime. Claro. Só a plataforma, ela não tem ela não tem a obrigação de me monitorar e não ter meios e nem de empregar meios para forçar que ela, para permitir que ela monitore, que a gente entra naquele esquema da conversa entre 2 pessoas ou entre um grupo de pessoas, em que tá tudo cifrado ali e os caras não tem como olhar o conteúdo que a gente está trocando. Não, basta pensar, quando você olha para o julgamento dos atos antidemocráticos e tal, quem assistiu, e eu assisti algumas das, né, no YouTube e tudo mais, eles acabaram pegando conversas que ocorreram no WhatsApp por causa do backup do WhatsApp. Mas aí numa circunstância totalmente diferente. O objetivo aqui não é questão de persecução penal. Não é se é crime aqui, né? na persecução penal. Sim, é o dever que as plataformas têm de monitorar o que está sendo publicado, né? Para o público, através delas. Exatamente. E uma vez, e sem que haja necessariamente uma notificação judicial, elas são obrigadas a remover conteúdo flagrantemente criminoso, dentro daquelas especificações, né? Das demais leis e dos artigos da Constituição Federal que essa nova lei aponta como sendo razão para a remoção do conteúdo. Exatamente. É isso. A gente estava testando aqui, e veja, eu tenho grandes reservas, e esse é um outro tema totalmente diferente, que é você... mas acho que o que vai acabar acontecendo é você regular discurso por IA, porque é tudo muito bom, tudo muito bem, é muito eficiente, mas eu não sei se eu quero que os destinos... é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo, é o que vai acontecer. Sim, ninguém vai botar 200 pessoas lá para ficar olhando o conteúdo. Não, você vai ter que ter grupos de pessoas para eventualmente fazer avaliações pessoais de grupo, ou para treinar, mas assim, não vai ter como não ter gente trabalhando em setores específicos, que é o que eles não querem fazer, porque isso dá muito trabalho e de fato é um custo muito grande. Para treinar IA, o custo nem é tão grande assim. Tem até o livro lá da... Esqueci o nome dela, da Karen. Ai, meu Deus, é o Império da IA. Eu nem recebi o meu ainda, tá na pré-venda aqui, deve chegar agora esse mês. A previsão é que chegue nesse mês deixa eu ver aqui, parei que eu vou recomendar o livro para vocês. Aqui, Império da IA, Empire of AI, da Karen Hall. E inclusive ela foi entrevistada no Kill Switch.
Ah, Também, também. legal. Ela foi entrevistada no The Hard Fork, no New York Times, e foi entrevistada também no do Kill Switch. Lá, e aí o seguinte, o que ela coloca? Justamente isso, da galera sendo treinada. Aliás, o, as pessoas As sendo pessoas que treinam, né? contratadas para treinar IA, avaliando o conteúdo, classificando o conteúdo, ganhando mixaria, ganhando quase nada, tá? Uhum. Então, eu não estou dizendo que tem mais é que fazer porque é barato. Acho que deveriam pagar melhor essas pessoas, ainda mais por causa do tipo de conteúdo que normalmente elas estão expostas, tá, gente? Quando a gente fala desse... Eu recomendo que vocês deem uma olhada no livro quando ele sair, ah, o Império da IA, por enquanto está em inglês, né? Eu não vi nenhuma indicação de saída em português desse livro ainda. Uma das coisas que as pessoas que trabalham fazendo essa classificação acabam acontecendo com elas, né? É justamente elas ficarem expostas a conteúdos bastante sensíveis e que causam, inclusive, certas perturbações psicológicas, sabe? Porque, por exemplo, eles têm que ajudar a IA a ser treinada no sentido de, olha, quando tu gera uma imagem e tu não pode gerar pedofilia, tá? Aí eles geram imagem com pedofilia e essas pessoas têm que classificar, tá? Ou Aí é pegam imagens de outro crimes. problema, né? É um outro problema. Mas eu quero dizer o seguinte, que não é assim tão caro, tá? Porque se vierem com esse argumento aí, que é caro para treinar, não sei o que, para classificar e tal. Os caras estão, já faz tempo que estão, e ali ela tá falando da OpenAI especificamente, tá? Ali nesse Sim, o livro. livro é sobre a OpenAI, né? O livro é sobre OpenAI. É. Então, assim, é muito caro para treinar, é muito caro para treinar. Eu não tô dizendo que eles devam continuar fazendo isso, mas é bom olhar o que eles andavam fazendo, o que andam fazendo para treinar os seus algoritmos, tá? Aham. Porque pode ser uma conversa meio de hipócrita, saca? Mas enfim. Não, mas o ponto eu acho que que, repito, é um outro problema. Deixar os rumos importantes da sociedade ou decisões serem tomadas por IA, É mas eu outro, não vejo como não é outro fazer dessa podcast. forma. É outro É. podcast. E aí É você outro tem episódio. que é o problema da transparência, o problema da explicabilidade, e talvez a gente tenha que caminhar para algoritmos, e isso é bem controverso, mas algoritmos públicos, né? Modelos, melhor dizendo, públicos que então você vai, né? Mas aí o modelo o Estado vai poder embedar lá dentro formas de limitar a liberdade de expressão. Eu estou falando em modelos públicos. Não sei como que vai ser feito, como é que vai ser aprovado, mas você tem condições É, de publicizar modelos. As próprias plataformas poderiam fazer isso, poderiam, né? Porque é ah, inegável que a gente precisa de níveis de moderação, tá. né? E esses níveis de moderação eles são limitados pelas capacidades técnicas. E isso fica claro, né? Ou seja, a responsabilidade ela vai ficar limitada ou vai ficar condicionada à atividade desempenhada pelo provedor. Por isso que é tão importante explicar o que o Discord faz, né? Agora, a evolução da técnica vai permitindo que novas coisas sejam feitas, né? Lá em 2014 você não tinha LLMs Aham. ou né, modelos de IA que fazem as coisas que é possível Guilherme, fazer hoje, né? agora só só uma observaçãozinha sobre essa questão do modelo, né, ser aberto. A gente tem duas coisas importantes aí. Quando se fala, por exemplo, quando se fala em o modelo está disponível para download, tá? O modelo Uhum. em si é um monte de números. Você tem são, razão. são os vetores. Perfeito. E É. isso o pessoal já meio que considera um modelo aberto, que tu poderia baixar e executar na tua máquina. Mas isso não é Uhum. necessariamente transparente. Por quê? E nem sei se tão aberto assim. Porque o que Uhum. importa é tu saber em que condições esse modelo foi treinado, então quais são os pesos Uhum. iniciais, etc. Quais são os algoritmos de treinamento utilizados e qual foi a base de treinamento e a base de teste utilizada. E Perfeito. aí, quando a gente diz qual foi, não é uma descrição, são os dados propriamente ditos. Cara, isso Perfeito. ninguém. Isso é praticamente impossível alguém deixar completamente aberto, sabe? Assim, tá aqui, ó. Pelo volume de coisa que pela a própria questão de copyright, que vai, ter, né? Vai ficar aberto as entranhas dos É. modelos lá, que o pessoal usa para treinar e tal. Então, não é bem assim um modelo aberto. Tá? E há grandes. Tem o Dario Amodei, por exemplo, da Anthropic, né?
Ele é um nome que me vem agora de cabeça rapidamente, assim, que é uma das pessoas que levanta aquela ideia de que não é bom que os modelos sejam completamente abertos, escancarados, disponíveis. Justamente pelo mau uso que pode se dar a esses modelos, principalmente modelos cada vez mais avançados, digamos assim, eles estariam sujeitos a mau uso tanto por né, privados, né, que queiram cometer algum crime ou coisa parecida, e inclusive por estados, que poderiam fazer mau uso desses modelos. Mas daí já é uma outra história. Mas eu quero dizer que modelo aberto é difícil, cara. Modelo aberto é difícil. A não ser que seja um modelo... assim, a gente precisa ser um LLM para classificar essas coisas todas? Não necessariamente tem que ser um LLM, tá? Pode ser um modelo bem menor, especializado e tal. E aí, quem sabe, factível de ser aberto. Quem sabe, né? Não, a gente estava testando antes aqui, até para um artigo que eu escrevi no passado, eu criei como é que chama o ChatGPT? Não é espaço, é espaço, né? É espaço. Espaço de trabalho no ChatGPT, né? Não, É o no espaço. Não, é projeto. Não, desculpa. No Não, é projeto. Perplexity é projeto. No Perplexity, Tá. não. ChatGPT é projeto. Dentro do Cloud AI é projeto. Dentro do Perplexity é espaço. Tá. Enfim, mas não importa. Mas Poxa, eu criei acabei de dar uma desses baita aqui. explicação, tu disse que não importa. Não, é que no meu ChatGPT aqui aparece cria um espaço de trabalho. Não. É outra coisa, então, né? É outra coisa. Tá. É estranho isso. Não, é os meus GPTs, né? Mas enfim. Os GPTs é outra história. Sim. Tá, mas de qualquer forma tem um aqui que eu criei que é análise de discursos de ódio. A gente estava testando antes aqui, mas enfim, eu não estou propondo que se utilize algo assim, só comentando, né? Em que a gente digitou aqui, eu quero matar, né? Aí eles, isso é discurso de ódio. Mas se você quiser, eu posso transformar isso em algo que não seja discurso de ódio. Aí ele tá eu tenho grandes discordâncias sobre o modelo de participação. A frase foi mais ou menos assim. Eu quero matar todo mundo que gosta de cachorro quente. Aí diz assim, não pode fazer isso, não pode dizer isso. Exato. Mas tu pode dizer assim, eu discordo profundamente das ideias de quem gosta de cachorro quente e acredito que essas ideias fazem mal para o nosso país. Exatamente. Isso não é totalmente contra as ideias. Isso não é discurso de ódio. Quente. Exatamente. Então, assim, não tem problema nenhum. Cara, eu não consigo ajeitar meu cangolzinho, cara. Tá todo torto toda hora aqui. Então, não tem problema nenhum tu dizer que não gosta das ideias. Agora, dizer que tem que matar o cara porque tu não gosta das ideias dele, aí ele não deixa. Mas enfim, Guilherme, eu acho que os LLMs... terminando, né? Sim, os LLMs se servem para muita coisa, mas justamente essa é até uma crítica que a própria Carol faz no... Karen, desculpa, não Carol. Eu juntei Karen com Hal e ficou Carol. A Karen faz nesse livro Empire of AI justamente essa crítica que, cara, LLM, a gente tá nessa de LLM em vez de pau para toda obra, é LLM para toda obra. E às vezes tu tá dando um tiro de canhão numa formiga. Tá gastando um monte de recurso por uma coisa que não precisa de um LLM. Quem sabe seja o caso, entende? Não me parece que esse pessoal nessa escala, esse pessoal que eu digo, redes sociais e tudo mais, que nessa escala eles tenham que ficar usando um LLM sem, sabe, para fazer esse tipo de classificação. Eu acho que eles têm bala na agulha, como a gente diz, né? Para investir na adequação, no fine tuning de um modelo de IA para cumprir essa tarefa de forma mais específica. Esses caras têm condições. E vale a pena, porque reduz custo. Claro. LLM é potente demais, às vezes, para coisas tão... Depende da situação. Eu entendo. Sim, um LLM super potente para resolver um problema que não é esse lá caso, gastando água, energia, queimando como é que os eletrodomésticos das necessidades vizinhas do data center e tal, para fazer uma coisa que não faz muito sentido, mas enfim. Mas sabe que eu ia dizer que eu acredito que há sim um
possível risco de eventuais violações à liberdade de expressão, sabe? Se a coisa for mal implementada. Mas a gente tem que notar também que a tecnologia atual não é um Ctrl F que você vai buscar a mera existência de uma palavra e retirar conteúdos do ar, né? Uhum. Porque não vai ser do interesse também da própria IA, das próprias Big Techs, ser desleixadas nessa atividade, né? Podemos discutir se deveria caber a elas, enfim, mas o Supremo já decidiu, agora cabe a elas, né? Quer gostem ou não, é o modelo que foi decidido, né? Então vai ter que se pensar agora de forma propositiva em como fazer isso. Repetindo, não é estar lá tal palavra que você vai automaticamente desabilitar conteúdos, né? Inclusive tem pessoas que colocam até mesmo, o sujeito vai escrever foi assassinado, aí ele, em vez de escrever assassinado, ele troca o I por 1 e o A por 4. Já deve ter visto isso, né? Não, não vi. Não vi, não vi. Tem até portais de notícias que fazem isso. Fulano Ah, foi você tá vítima de brincando. um. Sim, fulano foi vítima de estupro. E para não escrever a palavra estupro, coloca ES 5 7 Sim, sim, faz R, aquelas sabe? substituições. Sim, sim. Então, até esse tipo de coisa. Mas isso com IA é facilmente identificável, né? Sim, sim, tranquilo. Então, mas enfim, eu acho que já estamos nos repetindo aqui, Vinícius. Tá bom. É, bom, vamos ver. Os próximos capítulos ainda não acabou, né? Repetindo, tem ainda a publicação do acórdão, acho que virão aí os embargos de declaração, mas a tese já está publicada, né? Então, acho que com isso a gente deu para conversar e refletir um pouco aqui sobre a tese. O assunto é gigante, né? As coisas podem. Né? Eu não sei ainda exatamente como isso vai ser, eu acho que ninguém sabe, né? Como isso vai ser implementado. Essa é a grande questão, né? Uhum. Vamos aguardar, de repente, o Congresso se movimenta a partir de agora, né? É Porque isso aí. também isso pode modificar com uma nova legislação, né? Certo? Certíssimo. Então, agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima.